Há um manicômio abandonado na costa leste que eu tenho visto frequentemente postado vários outros lugares ao redor da internet. Eu pessoalmente estive lá provavelmente 10 ou 15 vezes ao longo de uma década, e cada vez encontrei algo novo, pois o complexo é muito extenso e enorme. O que eu nunca vi publicado, nem mesmo mencionado, entretanto, é o labirinto de túneis sob o complexo. A conexão de cada edifício é uma rede subterrânea de túneis para vapor, água, esgoto e eletricidade. Os túneis estão todos cerca de 10 a 15 pés abaixo da terra, e são bastante longos. Eles levam ao porão de cada estrutura em uma porção do complexo, com uma escotilha de escape de emergência que leva para o bosque entre os edifícios em uma porção. Uma coisa estranha é que a maioria das entradas do sistema de túneis estão escondidas nas paredes. Uma vez saí por uma porta e me encontrei em uma sala que era o correio do complexo, onde literalmente já havia estado 5 vezes antes, e nunca havia notado que havia uma passagem escondida integrada ao revestimento de madeira. O complexo foi abandonado por 20 a 30 anos, portanto, partes dos túneis estão muito molhadas com vazamentos de água. Quando você está lá embaixo, ouve constantemente o ruído do ambiente, assim como os ecos de seus próprios movimentos. Não há reflexo lá embaixo, e não há fontes externas de luz. Se você não tiver uma lanterna brilhante o suficiente, pode ser um pouco difícil de distinguir as características das coisas à distância, e você está confiando muito nas pequenas diferenças tonais do que você pode ver para determinar o que algo está fora da distância antes de estar bem em cima dela. Saia em uma noite sem lua, e brilhe um projetor LED contra uma parede de concreto a uns 5 metros de distância para ter uma ideia do que estou falando. Agora, para o terror. Antes de mais nada, tenho o estúpido hábito de ir sozinho a este lugar. Comecei recentemente a corrigir isto, porque nunca se sabe quando um acidente pode acontecer, deixando você sozinho, no subsolo, no escuro. A última vez que estive nos túneis, estava sozinho, com uma única lanterna LED de 75 a 100 lumens alimentada por pilhas a aterro número 2. Durante esta excursão, decidi seguir o túnel até o que era o edifício de tratamento de água do complexo. Este túnel se inclina para baixo, de modo que a água vazada anteriormente mencionada escorre para baixo e se acumula no final do túnel. Assim, no final do túnel, entro nesta grande sala, com 2 tanques de armazenamento de água de 5 metros de altura. Provavelmente há 1 polegada de água e sujeira no chão, o que faz um barulho quando se anda. Estou parado, olhando ao redor com minha lanterna, e do lado oposto da sala, a uns 6 metros de distância, ouço barulho de movimento. Há outra pessoa nesta sala subterrânea comigo. Eu brilho minha lanterna pelo quarto, e não vejo nada, mas continuo ouvindo as pegadas molhadas. De repente, eu brilho a luz neste objeto de forma humana que é apenas preto. Não há diferença no sombreamento ou qualquer coisa, é como uma sombra contra a parede de concreto cor de pêssego. Eu gaguejo um olá, e, de repente, posso ver os 2 olhos desta pessoa brilhando, refletindo de volta a minha lanterna, mas é só isso. Não sei se a pessoa estava com roupa de camuflagem ou o que, mas é impossível distinguir algo. Eu não sei que tipo de estranho sai em um traje preto completo para vasculhar o subterrâneo. Então, neste ponto, eu me viro. Giro 180 graus nos meus calcanhares, e corro. Estou voando pelo túnel inclinado, escorregando e deslizando por todo o lugar sobre o concreto úmido. Caí algumas vezes, torci muito o pulso e fiz vários cortes no meu joelho. Aquela corrida através dos túneis subterrâneos pareceu uma eternidade. Se você já viu a cena do metrô do filme 28 Semanas Depois, essa é a coisa mais próxima que eu posso me aproximar. Foi a coisa mais próxima que eu já vivi de um pesadelo vivo, nunca fiquei tão aterrorizado em toda a minha vida. Olhando para trás, tenho certeza que quem quer que eu tenha encontrado lá embaixo no escuro,
provavelmente estava tão aterrorizado quanto eu, a menos que fosse louco como o inferno. Não tenho motivos para acreditar que eles me seguiram, e provavelmente correram de volta pelo caminho que vieram, como eu fiz. Eu notei que eles não tinham uma lanterna acesa, então o que eu acho que provavelmente aconteceu é que eles notaram minha luz, e puxaram um capuz sobre sua cabeça, apagaram sua luz e tentaram se esconder o melhor que puderam. Se houver um ensinamento a partir disto, pode ser resumido em uma única frase fantástica. Não entre em estranhos túneis subterrâneos, através de portas escondidas, sob asilos há muito abandonados e esquecidos, com uma única e minúscula lanterna quando estiver sozinho. Lamento que seja longo, não sou um bom escritor e quero tentar transmitir a atmosfera do lugar o melhor que posso. Eu e alguns amigos decidimos explorar este hospital infantil abandonado do qual tínhamos ouvido falar e que ficava em uma pequena aldeia a cerca de 1 hora de nós. Chegamos lá e é este imenso terreno, árvores ao redor de todo o lugar e do edifício no centro, com um aspecto realmente assustador. Tivemos que escalar uma parede para entrar, pois não conseguimos entrar no andar térreo e tivemos que passar por uma janela que estava entreaberta. Depois de subir, o lugar é uma bagunça, escombros por toda parte, mas parecia completamente desolado como se ninguém mais estivesse lá dentro há anos. De qualquer forma, basicamente fomos direto para o telhado, sentamos e bebemos algumas cervejas e depois fomos para casa. Decidi voltar alguns dias mais tarde com minha namorada para dar uma olhada em volta porque eu queria explorar o local. Entramos no prédio e imediatamente houve uma vibração diferente da outra noite. Saltamos sobre a escada quebrada para chegar ao andar térreo. Isto estava ao lado de uma grande porta de madeira pesada com vários parafusos e correntes sobre ela, e encontramos um alçapão com uma escada embaixo que levava ao porão. Convenci minha namorada a vir comigo, mas ela não quis explorar o porão quando estávamos lá, apenas ficou no fundo da escada com sua lanterna enquanto eu dava uma olhada rápida em volta. Isso foi muito assustador. Passei por algumas máquinas na pequena sala que estava completamente vazia, com exceção de uma cadeira chutada e um laço pendurado em um cano diretamente acima da cadeira. Quase que minha alma saiu do corpo e me virei para sair, quando na parede havia grafite vermelho. Não estou preparado para acreditar que era sangue porque havia muito, dizendo não volte. É desnecessário dizer que não voltei. Minha namorada me disse depois que sentiu que eu tinha saído por cerca de 1 hora. Quando eu senti que tinha estado lá apenas 5 ou 10 minutos, ela continuou ouvindo sussurros dos corredores escuros e o alçapão caiu fechado por cima dela em um ponto, sem razão aparente. Um lugar muito assustador. Adoraria voltar com mais pessoas, mas maldição, isso me deu muito medo. Em uma igreja em minha cidade local, existe esta porta verde sem trinco, porque é uma porta falsa de madeira, legítima e sem dobradiças, etc. Cujo objetivo é simplesmente trancar o acesso para lá. Gostaria de mencionar que a porta está do lado de trás da igreja e do lado de fora do terreno da igreja. Não há nenhuma estrada perto dela. Um dia, eu e meus companheiros vimos que alguém tinha quebrado a porta de madeira em pedaços. Sendo típicos adolescentes, nós queríamos explorar, mas sendo eu, disse que deveríamos pesquisar. Em nossa cidade, há muitos túneis ligando casas, lojas, etc. que normalmente estão encadeados, mas muitos deles ainda estão abertos e ainda não foram explorados. Este foi o primeiro onde não teríamos que pedir a um dono de loja para dar uma olhada. Descobri que aparentemente haviam todos esses fantasmas, incluindo o garoto tambor azul que foi morto durante uma guerra no início do século XI. Meu amigo acredita no paranormal, então ele preparou sua cruz e suas coisas de fantasma. Eu empacotei uma lanterna de 500 lumens para iluminar o lugar e tinha uma mochila com pilhas, um rádio e todas as demais coisas essenciais. Nas primeiras horas, escuro como o breu, nós entramos.
Todos estavam completamente em silêncio enquanto descíamos as escadas. De repente, todos nós percebemos que havia uma curva de 90 graus onde não podíamos ver à direita. Todos estavam com medo de ir primeiro, então meu companheiro acendeu uma luz vermelha e atirou-a para dentro. Depois, todos nós entramos juntos. Havia uma sala enorme com outra porta. Olhamos ao redor da primeira sala, encontrando agulhas e sangue. Continuamos pela porta e encontramos uma grade que tinha uma escada fora dela. Obviamente estávamos vibrando e pensamos que era uma grande ideia de cortar a fechadura e descer a escada. 3 de nós 4 já estávamos lá embaixo quando o maior de nós começou a descer. A escada estava torta e um pouco enferrujada, mas se partiu quando ele estava na metade do caminho. Ele caiu e quebrou os 2 tornozelos. A saída da escada era um túnel completamente seco e escuro. E havia um mau cheiro. Sim, situação ruim, pois não podíamos voltar lá para cima, escada quebrada e meu companheiro não podia andar e ele era o maior. Tivemos que carregá-lo. Basicamente, quando eu e um outro companheiro continuamos, deixando os outros para encontrar ajuda, já que os nossos rádios não obtiveram resposta por nosso pedido de ajuda. Passamos por cadáveres de ratos apodrecidos, ratos vivos e 1 tonelada de manchas de sangue em um determinado ponto. Depois de cerca de 30 minutos de caminhada, então cerca de 2,5 km, encontramos uma encruzilhada. Direto para a esquerda ou para a direita. Basicamente, a esquerda era um beco sem saída, a direita era um beco sem saída, mas em linha reta tinha uma escada. A escada estava enferrujada e tivemos medo de subi-la. Eu subi e encontrei uma pessoa com uma agulha no braço morto. O rosto estava apodrecendo e eu estava prestes a vomitar. A escada levava a salas idênticas, mas sem cadeado na grade. Desci a escada, peguei os outros e voltei. Conseguimos levantar meu companheiro maior e o levamos ao hospital. Não podíamos dizer para onde fomos nem falar sobre o morto, porque seria uma invasão de propriedade. Guardei esse segredo junto a mim até hoje. Me sinto culpado por não falar a ninguém sobre o morto, mas tinha medo das consequências.